Oi, colegas, tudo bem? Aqui é a Carol, sou jornalista de dados e esse é o primeiro vídeo do canal do módulo de Python Básico 1. Esse vídeo, na verdade, é só introdutório para a gente entender o porquê que a gente vai utilizar o Python para os nossos projetos aqui de coleta, transformação e análise de dados. E por que Python, né? O mercado escolheu Python como principal linguagem de programação para essa área de dados, né? Por ser uma linguagem de alto nível e com sintaxe muito simples. O que isso quer dizer, né? Uma linguagem de alto nível é uma linguagem muito mais próxima à linguagem humana do que a linguagem da máquina, né? A máquina fala, digamos assim, em código binário, né? E justamente por ela ser mais simples, ela se popularizou no meio acadêmico e entre não programadores, o que viabilizou, né, que diversos estudiosos e pesquisadores lançassem bibliotecas poderosas para análise de dados, com fundamentos estatísticos e matemáticos robustos para fins acadêmicos nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, essas bibliotecas foram desenvolvidas de maneira bastante acessível também, né, até para leigos na arte da matemática aplicada, contribuindo para que qualquer pessoa, programadora ou não programadora, acadêmica ou de mercado, pudesse utilizá-las também. Então, isso meio que retroalimentou a popularidade do Python e o seu uso para análise de dados, inteligência artificial e machine learning. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 1000 linguagens de programação no mundo todo, né? Então, ter uma linguagem que é a principal linguagem hoje para análise de dados não é pouca coisa, né? Mas um pouco mais especificamente sobre o Python, né? O Python é uma linguagem de programação que foi criada por um programador holandês chamado Guido van Rossum. Ele lançou a linguagem em 1991. Ele começou o desenvolvimento dessa linguagem em 89. E logo que foi lançado, né, desde o lançamento, o Python ganhou já bastante aderência no mercado, justamente pela simplicidade da linguagem, né? O símbolo do Python é uma cobrinha, né, uma Python. E aí, mas por que raios é uma cobrinha, né? O símbolo da linguagem, né? O mascote, digamos assim. Porque o Guido, ele gostava muito de um seriado, né? De uma comédia inglesa que chama Monty Python. E aí ele batizou a linguagem em homenagem a esse show britânico. E aí Python é uma cobra, né? E aí acabou virando o símbolo da linguagem. Mas os próprios criadores do Monty Python também não sabem explicar por que chama Monty Python, né? Era um nome aleatório e supostamente engraçado que eles criaram na hora, assim, né? Então também não tem um motivo para chamar Monty Python, né? E aí a Python, né, a cobrinha, acabou se tornando a mascote da linguagem, né? E isso simboliza a questão da maleabilidade da linguagem, agilidade, robustez, né? Então, é mais ou menos essa historinha por trás do mascote, né? E ao longo do curso do primeiro módulo de Python básico, o que a gente vai aprender, né? Então, a gente vai aprender os fundamentos mesmo, a base, que são o que são variáveis, os operadores, né, lógicos e matemáticos, as coleções, que são listas, dicionários, né, estruturas condicionais, estruturas de repetição, funções e classes. Essas são as principais ferramentas da linguagem que a gente vai aprender e com elas a gente vai conseguir construir bastante coisa. Para esse módulo de Python Básico 1, a gente vai usar o Google Colab, que é uma ferramenta do Google gratuita, e você consegue fazer o login com o seu próprio Gmail. Tudo o que você escreve ali nesse Colab fica salvo no seu Drive, então ele fica na nuvem para você acessar quando você quiser, né? De qualquer lugar, né? E ele é muito simples de utilizar, você não precisa instalar absolutamente nada. Então, a gente vai usar o Google Colab justamente por essa praticidade para esse começo de curso, para a gente se familiarizar com a linguagem e tudo mais. Depois a gente vai instalar o Python, vai instalar um ambiente de desenvolvimento, tudo certinho, mas isso para o curso mais avançado, né? Por enquanto que a gente está aprendendo o básico da linguagem, a gente vai usar o Colab, que ele já atende o que a gente precisa. Eu vou gravar um vídeo à parte explicando como é que a gente vai usar o Colab, que eu acho que vale para a gente prestar mais atenção assim, nos detalhezinhos da ferramenta e como é que ela pode ajudar. Então, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. E esse slide é só uma palhaçada, na verdade, para a gente terminar o vídeo. E é basicamente isso, né? A gente viu por que a gente vai utilizar o Python, né, para o nosso curso, né? Por que ele é importante para análise de dados, como é que ele surgiu. E a ferramenta que a gente vai utilizar, que é o Google Colab, a gente já vai ver no próximo vídeo, beleza? Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima.